Olá, tão logo eu coloquei o meu último vídeo na, na internet, vocês que assistiram viram que eu falei sobre o DDT, entre outras coisas. Sempre, isso eu já estava preparado, sempre que eu falo sobre DDT, acontece uma coisa. Algum ambientalista vem dizer que eu estou mentindo, que é mentira, que é falsidade, que é idiotice, que eu sou um assassino, que quer matar gente. E eu respondi para esse cidadão, como desta vez veio também, eu respondi dizendo para ele que eu estou com 75, quase 76 anos, fui criado com DTT dentro do quarto, à noite, porque essa é minha cidade, Rio Grande, e depois eu fui estudar medicina em Pelotas, que é pior ainda, porque tem margem de lagoa e rio, um enxame de mosquitos, e se usava muito o DTFON ou o Superfleet, que eram a base de DDT, e matavam mosquitos. Hoje em dia o DTFON existe ainda, mas DTFON não mata mais mosquito, afasta mosquito. Os mosquitinhos ficam todos vivinhos e voltam depois que acaba aquela dose que você pôs. Antigamente eram umas bombas assim, tinha um receptáculo onde se colocava ali o líquido, fazia-se assim, ela saía em spray. Não morri. Ninguém, eu conversei com a minha mulher, ela também está com a mesma idade minha, um pouco mais, e ela também disse, nós vivíamos assim. Proibiram o DDT, hoje em dia o DTFON não mata mais mosquito. Agora, ele me disse que isso é mentira, que deveria então ter mantido na África, para ver, porque eu comentei, eu critiquei o uso que fazem dos africanos como cobaias humanas. E tem mais coisa aí, que nós vamos continuar falando sobre isso. E ele disse que seria bom então continuar a cobaia lá. Eu vou dar aqui apenas um resumo. Primeiro eu vou dizer quem é, que eu só apresentei o livro de Paul Dresden. O Patrick Moore, um dos fundadores do Greenpeace, diz sobre Paul Dresden e esse livro. O movimento ambiental que eu ajudei a fundar perdeu a sua objetividade, a sua moralidade e a sua humanidade. A dor e o sofrimento que está infligindo em famílias, em países em desenvolvimento, não podem mais ser tolerados. Esse livro é o primeiro que eu vejo que diz a verdade e a coloca em linha. É um must read para qualquer um que queira tomar cuidado com as pessoas, com o progresso e com o nosso planeta. Tem ainda aqui do Rabbi Daniel Lapin, que também fala as mesmas coisas, de um livro chamado Towards Tradition, e há um outro livro do professor de plantas genéticas da Tuskegee University, Prakash, C.S. Prakash. Esse nome parece indiano, não tenho certeza. Agora, quem é Paul Dresden, o autor do livro? O autor do livro Eco-Imperialism, esse livro, primeira edição, 2003, fazem 17 anos. É um fellow do Committee for a Constructive Tomorrow e Center for the Defense of Free Enterprise e Senior Policy para o Congress of Racial Equality, Economic Development, Human Rights and International Affairs. Durante 25 anos de carreira, que incluiu como ser membro do assessor de senadores americanos, ele se preocupou muito com as políticas ambientais, com as mudanças climáticas, com a responsabilidade social das corporações e
principalmente escreveu artigos e papers profissionais sobre a vida marinha associada com as plataformas de petróleo das costas da Califórnia e da Louisiana, produzindo um vídeo documentário sobre o assunto que pode ser encontrado. Vamos ver apenas um exemplo, porque tem vários exemplos desse do DDT. O livro é sobre tudo que se trata de environmentalismo. Custa $15, baratinho, e é comprado diretamente com ele. Só entrar em ecoimperialism.com e vai comprar o livro, se quiser. Vejam bem aqui apenas um exemplo que eu vou citar. Aonde o DDT é usado, as mortes por malária quase acabam. Aonde ele não é usado, elas sobem extraordinariamente. Por exemplo, na África do Sul, a nação mais desenvolvida do continente, a incidência de malária foi mantida muito baixa, em torno de 10 mil casos anuais. Casos, não mortes. Por um uso cuidadoso do DDT. Mas em 1993, a pressão ambientalista convenceu os diretores do programa de cessar a usar o DDT. Ocorreu uma das piores epidemias no país, com 62 mil casos no ano de 2000. Logo depois desse pico, a África do Sul reintroduziu o DDT. Em um ano, os casos de malária recuaram 80%. E com a introdução de uma combinação de drogas terapêuticas, artemisian-based, em 3 anos, baixou 93%. Portanto, seu cara que escreveu isso, mentiroso é você, e não eu. Ok? Você e todos os ambientalistas, porque o que eles dizem é o seguinte: mata outros elementos importantes da Terra. Como é que se chama? Do biológico, equilíbrio biológico. A única coisa que não estraga o equilíbrio biológico é matar ser humano. Porque é exatamente que está por trás de todo esse ambientalismo. E não se esqueçam, não se preocupem, que isso está dentro do que eu estou falando sobre vacinas e sobre essas organizações que hoje é sobre um pouco mais além, mas para mostrar quem são essas pessoas que estão defendendo você ficar trancado dentro de casa, essas besteiras todas, usar a máscara, que não adianta nada. Então, tudo isso tem a ver com os ambientalistas também, porque são as mesmas pessoas, é a mesma rodinha de sempre, que quer apenas uma coisa. O que está por trás de tudo isso, de todo esse movimento ambiental, é que o homem destrói a natureza. Então, se querem salvar a natureza, como é que vai fazer? Acabar com o homem, não é? Pois é. Mas para quê? Vocês acham que realmente esses caras estão dispostos a se suicidarem? Que o façam se quiserem, eu não posso fazer nada. Mas você acha que estão a fim de se suicidar? Não. Eles estão a fim de preparar um planeta muito melhor para eles. Para uma elite globalista ultra trilionária que se aproveitaria completamente de tudo que o planeta tem de bom. E o resto, africano, sul-americano. O DDT também na Índia, não quis citar o exemplo, mas na Índia também pararam, aumentou 100%, diminuíram, voltaram a usar o DDT, acabou praticamente nas regiões mais meridionais da Índia. Ora, esses caras querem acabar com o resto da raça humana, não com eles não são burros não. Então, inclusive eles falam, alguns que se dedicam, por exemplo, a vegetarianismo, a veganismo, não sei o quê, mas não se dão conta de que vegetal também é vivo, é ser vivo. Mas não,
O único animal que não presta, o único ser vivo que não presta, animal ou vegetal, é o ser humano. Então, como eu disse que esse comentário inicial está incluído no nosso estudo aqui, hoje nós vamos ver aqui o que são realmente essas sociedades que são chamadas de filantrópicas. Nos Estados Unidos, eu não sei aqui no Brasil como é que é isso, qual é a legislação, mas nos Estados Unidos tem as charities, tem uma lei definida que são fundações não pagadoras de impostos, tax exempt, isentas de imposto, porque são charities, são filantrópicas. Até pouco tempo atrás, agora ninguém mais diz isso, chamavam o George Soros de filântropo. Hoje em dia já se descobriu que o George Soros é um pilântropo e não um filântropo. Mas todo mundo já descobriu, o mundo inteiro, até aqui no Brasil já se sabe disso. Não se fala mais em filântropo, fala-se de outras coisas dele. Ora, o que é que acontece? Essas filantropias, essas charities, que de caridade não tem nada, elas simplesmente se escoram nessas leis, porque essas leis têm muita que precisa mesmo. Por exemplo, aqui no Brasil, as Santas Casas de Misericórdia, as beneficências portuguesas, essas que são hospitais que são realmente... O hospital aqui no Rio tem o hospital italiano, tem o hospital espanhol, são beneficentes mesmo. Eles têm a Ordem Terceira da Providência, tem outros vários, a Ordem do Carmo, todos eles são realmente beneficentes, ou para pessoas comuns, ou para certos tipos de pessoa. Por exemplo, a beneficência portuguesa é para os portugueses e seus filhos e descendentes, mas atende todo mundo. E atende com um padrão muito bom. A Beneficência Portuguesa de São Paulo é um dos melhores hospitais do Brasil. A do Rio de Janeiro também é boa. Caiu muito. Uma época aí, mas depois se recuperou. Então existem mesmo. Agora, esses fazem de conta que são charities e vão lá para fazer outras coisas diferentes. Vamos dar dois exemplos. Um deles tem a ver com o nosso velho conhecido da Microsoft. Vejam bem aqui. Eu já avisei, eu aviso nesse vídeo que essas coisas que eu leio, muitas delas são cópias da Amazing Polly. Essa A Mentira da Filantropia é um dos títulos que ela dá a um dos vídeos dela, que eu não posso reproduzir, mas posso botar o endereço. Microsoft Technology Licensing. Vejam só. Cryptocurrency System using Body Activity Data. Criptomoeda, sistema de criptomoeda usando o corpo como atividade de fornecimento de dados. Como uma solução para as dificuldades de pagamento, nós temos a acrescentar um sistema mais importante, mais fácil de pagamento, que é o sistema de criptomoedas que já existem, mas que, usando certos programas de internet criados pela Microsoft, ao invés de uma computação maciça que requer um sistema de criptomoeda convencional, os dados gerados baseados na atividade corporal são muito mais simples
e muito mais a prova de fraude. O que ele se propõe colocar aqui então? Vejam bem, isso é uma charity. O que ele se propõe a colocar aqui? Chips com moeda, que vale, que tem valor. É mais ou menos como já existe na Huawei da China, que eu tenho falado muito mal, mas vejam que isso não é só chinês que faz, porque há uma revolução aí, uma parte anticomunista, que só vê mal no comunismo. É como aquela velha história da época do pós-guerra, que se chamava Looking for Reds Under the Beds, procurando vermelhos embaixo da cama. Viu procurando vermelho embaixo da cama. E aqui no Brasil diziam que os nossos generais viam comunista embaixo da cama. Só não viam onde deviam ver, nas universidades, na imprensa, etc. Agora, o que isso significa? Esses chips seriam introduzidos, como já tem o reconhecimento facial da Huawei, que, segundo me disseram, já está até sendo utilizado em Campinas e outra cidade, não sei qual foi que me falaram. Você teria esse chip, e esse chip teria valor de dinheiro dentro. Então você vai, dependendo das suas atividades, vejam bem, não é apenas um negócio que você põe aqui, faz assim como hoje em dia se faz com o celular, paga, pronto. Não. Ele tem ganhos e perdas, igual ao reconhecimento facial da Huawei. Depende. Olhe, você tem que se exercitar. Então, se você se exercita bastante, você ganha cryptocurrency. Se você é um cara como eu, que não faço absolutamente nada, a não ser eu vivo sentado ou deitado, em pé, raramente caminhando nunca. Eu saio daqui, pegar o carro e saio de carro. Eu, por exemplo, já estaria preso. Uma multa que eu não teria como pagar. Ora, sou totalmente contrário às normas que dizem que a medicina exige. Eu não dou bola para isso. Mas esse projeto está ligado a um outro projeto, que é da AT&T, American Telephone and Telecommunications, que é tornar os corpos humanos roteadores de políticas, não apenas agora em dinheiro, mas em comportamento físico, mas também da mesma maneira que a dona Huawei. Portanto, antes de falar em mal de comunista, que eu também falo, eu fui maoísta, eu sei o que é ser comunista, antes de ficarem falando que todo o mal do mundo é comunista, olhem para o lado de cá, olhem para dentro também, aqui para as nossas maravilhosas charities, porque eles estão bolando um mundo igualzinho ao da Huawei. Então dizer, bom, o Brasil agora vai ser da Huawei, ou o Brasil vai ser não sei de qual, da AT&T ou da Ericsson, não vai dar muita diferença não, da 5G. Não se preocupem, não vai dar muita diferença. A única diferença é que há controle sobre essa gente. Há mais controle aqui no Ocidente porque eles não são parte de um sistema, de um partido comunista, de um partido que tudo vê, tudo controla, quer dizer, totalitário. Então aqui há como fazer algumas verificações, como a Poli está fazendo, e isso repercute, e, por exemplo, o atual, o Trump, nos últimos dias, e está lá no meu site como principal artigo, ele saiu nos últimos dias, não, né, no meio do tempo, esse 1 ano e meio de governo, ele já saiu de 11 organismos internacionais.
11, incluindo agora a OMS, finalmente saiu. Não é mais dizer que não dou dinheiro, não. Os Estados Unidos descredenciou-se da OMS. E esse é o grande risco que esse pessoal das grandes elites, das grandes fundações, charities, tem medo. Porque uma reeleição de Trump é quase certa a saída dos Estados Unidos da ONU. O que seria o melhor golpe no globalismo que poderia existir. Que 27,5% é dinheiro americano que vai para a ONU. Deram de presente a Rockefeller Foundation o prédio, quer dizer, o local e a construção daquele monstro do East River, que diz que está caído aos pedaços desde que o Trump diminuiu o dinheiro que dá para... Diz que está cheio de barata, os painéis estão caindo, até os painéis do nosso pintor aqui, o Portinari, está caindo, enfim. Mas isso seria um golpe maravilhoso. Antes de pegar novamente o Mark, tem aqui uma informação que eu recebi hoje, dia 1º de junho, não sei que dia vai sair o programa, porque a edição às vezes demora, tem coisas para acrescentar, então pode ser que saia amanhã, não sei. Eu estou falando de 1º de junho. Vejam só, vacinas. A União Europeia está desenvolvendo um plano para aumentar a confiança nas vacinas, que inclua combater mitos. Mitos são isso que nós estamos falando aqui. Identificar a oposição e até criar um passaporte comum de vacinação, citando, para todos os cidadãos da União Europeia. O cartão, de acordo com um Roadmap on Vaccination da Comissão Europeia, deve ser objeto de uma proposta em menos de 20 a 24 meses, informa o site of Guardian. O escopo e o poder de vários esquemas de vacinação estão sendo analisados desde 2018. E o objetivo do roteiro é, entre muitas outras coisas, introduzir um cartão passaporte comum de vacinação para os membros da UE. E acrescento eu, por enquanto. Porque eles vão passar a exigir de todo mundo que vai entrar num país da União Europeia. Se é que esta porcaria vai continuar existindo, não sei. Acho que não. Não vai se arrebentar daqui a pouco. Basta o Reichsbank tirar o dinheiro que pronto. Mas vamos exigir, você vai para a União Europeia, precisa passaporte de vacinação. O passaporte deve levar em consideração os calendários nacionais de vacinação, potencialmente diferentes, e ser compatível com sistemas eletrônicos de informação e de imunizações de acordo com as regras da União Europeia. Quem tiver interesse em saber muito bem o que é a União Europeia, por favor, dirija-se ao meu site e compre o meu livro, que lá está tudo escritinho direitinho. E falando nisso, voltando um pouco atrás também, sobre ambientalismo, isso também está bem explicado lá no meu livro, Rumo ao Governo Mundial Totalitário, que é o seguinte: as primeiras leis ambientalistas foram, sabe de onde? Deutschen, nazistas. A primeira lei que realmente pegou para a defesa da natureza chama-se Reichsnaturschutzgesetz, Lei de Defesa da Natureza, do Reich. Essa é a primeira. Então esses caras, eles ficam muito interessantes, achar isso é coisa de nazista, de fascista, que não quer defender o ambientalismo. Eles que fizeram isso, porque também é outra coisa interessante, que esse próximo livro eventualmente sairá ou não, não sei,
sobre ambientalismo e aí as raízes do ambientalismo, é exatamente a base completa, base do nazismo é Blut und Boden, sangue e solo. E só para uma maior, terminar logo esse assunto e ir para o que interessa mais para hoje, que hoje vai ser um programa um pouco maior. É o seguinte, vocês sabem por quê que os campos de concentração de extermínio de judeus foram para a Polônia? Matavam judeus na Alemanha, claro, mas aqueles campos da solução final do problema judaico, da questão judaica, foram Auschwitz, Birkenau, vários lá na Polônia. Por quê? Porque não queriam enterrar a sujeira judaica no solo alemão. Tá? Porque iria sujar o solo, além de que a proibição de casamentos mistos, por exemplo, sujaria o sangue. É Blut und Boden. E é por isso que a defesa da natureza, inclusive eles tinham um ministério sobre a agricultura, que é de um argentino, alemão argentino, Walter Darré, que era o Reichsbundesführer, Reichsbauernführer, o chefe de toda a agricultura da Alemanha. Voltando então ao nosso principal assunto, coronavírus, vacinas, etc., que envolve outras coisas, nós vamos reencontrar os nossos dois grandes amigos dos últimos programas, Bill Gates e Tedros, o chefão da OMS, que eu já descrevi muito bem quem é o tipo de pessoa. Eles lançaram um movimento Global Citizen, cidadão global. Vai aqui colocada agora mostra lá o seguinte: One World Together at Home. At home. Em casa. Ah? Quem é que organiza isso? Bill Gates. OMS, dirigida pelo seu Tedros. E quem é que está de propagandista? E depois, mais tarde, nós vamos ver por que isso é importante. Propagandista dessa One World Together at Home. Oprah Winfrey e Lady Gaga. Elas farão um espetáculo One World Together at Home e você vai assistir essa palhaçada, essa pandemônia, e não pandemia. Porque demônia mesmo. Depois nós vamos chegar lá. O que é o One World? O evento é uma colaboração entre a OMS e a Global Citizen e tem o escopo de encorajar as pessoas a tomar atitudes contra o espalhamento do coronavírus, ficando em casa e chamando sempre oficiais elected officials, pessoas eleitas, para controlá-los. Lady Gaga também já começou a programar. Um evento que será multi-horário, multi-hour event,
aparecerá com uma conferência, será uma mistura de conferência de saúde com um concerto musical. Concerto musical não é Beethoven, Mozart, Bach, não. É Lady Gaga, Oprah Winfrey e outros aí que eu não estou habituado com essa turma nova. Eu sou da turma do rock início. Elvis Presley, Bill Haley, Gene Vincent, etc. Pré, até Beatles. Então, não conheço a gente nova que está por aqui. E quem estará lá? Aqui fala Usher e Taylor Swift, que depois nós vamos ver quem é, os Rolling Stones, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Bill and Melinda Gates, e etc. E já tem aqui uma recomendação do senhor Tedros, aqui está o nome completo dele, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele diz, eu recebi uma boa chamada de Lady Gaga. Eu agradeço a ela continuar os seus esforços para mostrar a compaixão e a cortesia em relação ao mundo. Ela está apoiando totalmente a OMS em todas as maneiras possíveis para combater o Covid-19. Junto conosco. Together. Alright? Ainda outro dele. Lá na deveta de aniversário, ele diz, um bom, feliz aniversário, Lady Gaga. Eu estou tão tocado por você estar despendendo esses momentos para encontrar maneiras de apoiar o mundo durante o Covid-19. Eu mando meus melhores desejos. Thank you for spreading kindness in such an important moment of all of us. Together. E aqui vem novamente a fotografia Lady Gaga, Tedros e o símbolo da Organização Mundial de Saúde. Eu quero acrescentar uma dúvida. Eu não sei se essa festa Together at Home, Lady Gaga, etc., se já aconteceu ou vai acontecer. Eu não tenho certeza absoluta disso. Mas isso não importa. Importa o que está por trás disso. E o que está nisto mesmo, nessa festa, que vocês estão vendo. Todo mundo dentro de casa, olhando lá, Lady Gaga e não sei mais quem, coisa e tal, fazer uma série de coisas. Se já foi feito ou será feito ainda, eu não sei, porque eu não sei olha a data de aniversário da Lady Gaga, eu nem conhecia essa moça até uns 3 meses atrás. Ouvia falar, não sabia o que era. O outro ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte. Vocês vejam bem que ontem, domingo, eu recebi do G1. Estou lendo, sempre abro o G1 para ver o que é que não presta, mas sempre tem alguma coisa. E diz o seguinte: São Paulo só tem 2 das 6 condições da OMS para poder reabrir o comércio, reabrir as escolas. A pergunta que eu me faço, e acho que vocês que estão levando em consideração o que eu digo, é como que alguém pode levar em consideração o que esta bando de bandidos, essa quadrilha que se chama OMS, recomenda ou deixa de recomendar. Vocês estão vendo que essa festa, e vamos desenrolar disso aqui um pouquinho mais, essa festa, ela não tem nada a ver com saúde. A OMS, como eu já disse no primeiro ou no segundo programa, não tem nada, absolutamente nada a ver com medicina, nem com saúde. É político-ideológica, nada mais do que isso. E é sustentada, como vocês já viram, por esse bando de
de grandes financistas, e vai ter mais coisa pela frente, mais interessante. O outro elemento que entra nesse planejamento é o que nós já vimos também em outros momentos desses vídeos, o Global Citizen. Quem financia o Global Citizen? Vamos ver aqui. Coca-Cola, África. Energize, África. Forbes. New York Parks. New York Parks. One Championship. Esporte. Sustainable Brands. Maiores financiadores: Citibank, House of Mandela, World Wildlife International. Da mídia, quem está liderando isso na mídia? Comcast, NBC Universal, Heart Radio, Live Nation Entertainment, MSNBC, e por aí vai. The New York Times, e por aí vai. E lá em cima nós temos, aqui eu estou vendo aqui, eu não vou botar esse vídeo, não interessa. Nós temos aqui três que nós conhecemos muito bem. Johnson & Johnson, P&G, Cisco, Verizon e Delta Airlines. Portanto, vocês estão vendo muito bem de que se trata realmente, esse Let's Get Together at Home. E o que é que a OMS está fazendo? Que não é pandemia, coisa nenhuma. É pandemonologia, e nós vamos chegar lá. Tem coisa muito mais séria por trás disso. Como dizia, há muito mais coisa dentro do céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, que não é bem assim a frase, está mal traduzida. Mas é mais ou menos isso. Então, eu volto à pergunta inicial. Como é que alguém pode acreditar que a Organização Mundial de Saúde trata de saúde? Ou trata de medicina? De alguma coisa dessas? Vejam só quem são os grandes financiadores. Inclusive, desses financiadores tem a Johnson & Johnson, que é talvez uma das maiores empresas da Big Pharma. Bayer, Johnson & Johnson são as grandes empresas. A Bayer começou muito bem também. A Bayer era parte da IG Farben. A IG Farben, dentro da IG Farben, ela assumiu uma outra empresa chamada Degesch, que fabricava o Zyklon B, o gás com o qual eles davam banhos nos judeus em Auschwitz. O gás que matava judeus. Então, é um complexo, uma grande quantidade de firmas que formavam um complexo chamado IG Farben. Eu vou dar aqui a vocês algumas dicas que estão no livro que está à venda sobre isso. Vou falar de um capítulo, vou ler um pouquinho só, de um capítulo que eu denominei Timeline da formação do cartel IG Farben até a desnazificação. O promotor-chefe americano do Tribunal de Nuremberg disse o seguinte: sem a IG Farben, a Segunda Guerra Mundial não teria sido possível. Desde antes da Primeira Guerra Mundial, a indústria química alemã era responsável por 80% da produção mundial de corantes e outros produtos. Bayer, BASF,
Badische Anilin und Soda Fabrik, Höchst, Agfa, Weiler ter Meer, Griesheim Electron e outras 3 indústrias farmacêuticas menores formaram a Interessengemeinschaft Farbenindustrie, AG, IG Farben, que na década de 30, sob o comando do Dr. Karl Duisberg, se transformou na maior produtora do mundo de produtos químicos. Seu valor na época ultrapassava 11 bilhões de Reichsmark, que era muito dinheiro, e tinha mais de 80 mil pessoas. Ela estava unida com notem bem, a Standard Oil of New Jersey, de John Rockefeller. Estas duas, a IG Farben e a Standard Oil, fundaram a American IG, sob a presidência de William Farish. A Standard cedeu à IG a patente do processo de hidrogenação de carvão e os alemães cederam a patente da fabricação da borracha sintética. Na junta de diretores contavam, além Rockefeller, pessoal da IG Farben, Henry Ford, por coincidência, mais uma vez, fundador de outra foundation, de outra charity foundation, distribui maravilhas. Nesse meu livro eu falo das 3 maiores fundações apenas. As outras eu vou deixar para outro livro, que é essa que eu estou falando agora. Bill Gates é mixaria. Soros é mixaria perto da Ford, da Carnegie e da Rockefeller. Estas 3 são as grandes fundações, as enormes fundações. A Carnegie é a mais antiga, Carnegie Endowment for Peace. Depois veio Rockefeller, veio a Ford. Na junta de diretores contava também o senhor, além do Ford, Paul Warburg, do Bank of Manhattan. O irmão dele era banqueiro em Hamburgo e um dos maiores financiadores da IG Farben. Por insistência de um fulano chamado Karl Bosch, que é irmão do Bosch, desses, né, quem lida com automóvel conhece muito mecânica, a parte elétrica de automóvel, Bosch, mas não é esse, é o irmão que é o dono disso aí. Esse era da indústria química. Levou a IG Farben a comprar a maioria das ações da UFA, Union Film Aktiengesellschaft, que era a maior produtora de cinema do mundo na época. Hollywood nem existia direito ainda. Tem os filmezinhos lá e tal, mas a maior filmadora do mundo, a maior produtora de cinemas era a Union Film Aktiengesellschaft, UFA. E quem fazia parte da organização econômica dessa UFA? O príncipe Bernhard von Lippe-Bürsterfeld, que por suas vezes é o fundador de quê? Do Bilderberg Club. Só para terminar, porque eu não vou ler todo o meu livro para vocês, senão estou dando de graça, não vou ganhar dinheiro. A IG Farben se transformou no maior financiador do partido nazista. E nos anos seguintes o cartel se tornou cúmplice das preparações militares para a conquista da Europa e a instalação da IG Auschwitz. Ao lado do complexo de Auschwitz-Birkenau existia um enorme complexo da IG Farben, onde lá se produzia, ficava mais barato, né? Produziu o gás ali do lado. E outras coisas que quem produzia esse gás, que era um defensivo agrícola, que não faz mal se colocado
em plantas, e essa é outra coisa que os ambientalistas são contra, mas não tem nada. Pode jogar em planta que não tem problema nenhum. É um defensivo agrícola, que eles chamam como é que chamam? Agrotóxico. Mas não é, é defensivo agrícola. Pode botar, não tem problema nenhum. Só que a pessoa aspirando morre. Aspirando um gás. Ele vem em pastilhas, põe na água, a água, ou não é água, eu acho que é um composto químico, e eles, então, isso matava. E vocês vejam que essa IG Auschwitz era subsidiária da IG Farben Industries. E ela foi comprada, ela comprou então essa patente, adquiriu 42% da Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung de Gas, que era a produtora do gás, que vinha avisando assim, Zyklon B, vinha uma caveira com 2 ossos embaixo, que é o símbolo de gás mortífero, giftgas. O que interessa depois é o seguinte, nós vamos ver mais tarde, mas isso vocês, por favor, ajudem aqui e comprem o livro. Porque vocês vão ver que essa mesma turma que comandava esse complexo IG Farben é a mesma turma que comandou a restauração da Alemanha no pós-guerra. É tudo gente farinha do mesmo saco. Principalmente, inclusive, na economia. Leo Strauss, que por trás dele continuava existindo o grande mago das finanças alemãs, que acabou com a inflação de 23 e depois acabou como presidente do Banco Central, ministro da Economia, e como presidente do Banco Central nazista, ele acabou com o desemprego, que foi o Hjalmar Schacht, que nunca pertenceu ao partido nazista, mas foi o único sujeito que ganhou o símbolo da Hakenkreuz, a cruz nazista, em ouro puro, das mãos de Adolf Hitler. Único que recebeu a suástica de ouro puro, maciço. E só para deixar um pouquinho mais de vontade de comer, o dono da Degesch, que fabricava o Zyklon B, Karl Wüster, passou a ser CEO da BASF, que continua existindo até hoje. Só que alguns trocaram de nome, como por exemplo, tentaram desfazer a IG Farben, ela se desfez, mas Bayer Leverkusen, Fabwerke Höchst, BASF de Ludwigshafen são as maiores. A Höchst e Leverkusen são centenas de subsidiárias que se agruparam ali. Então, nós vamos sair disso aqui e vamos voltar para o presente, mas para mostrar como as conexões com o passado são extremamente importantes. Você tem que entender o passado para entender o presente. E o futuro principalmente, porque como dizia o Partido Socialista Inglês, no livro 1984, quem comanda o passado, quem comanda o presente, comanda o passado. Quem comanda o passado, comanda o futuro. E é exatamente essa mesma gente que está hoje aqui. Nós vamos então ver aqui algumas coisas que são muito interessantes. Em primeiro lugar, juntamente com toda essa situação de Covid, não sei o quê, mas já antes, essa ligação da OMS, da ONU, como um todo, com traficantes de crianças e pessoas ligadas a escândalos sexuais, como Oprah Winfrey,
ela foi acusada de ser uma das fornecedoras de pessoas, de mulheres ou de homens também, para o nosso conhecido também, para todo mundo que ultimamente viu essas coisas, que se suicidou na prisão, Harvey Weinstein. Oprah Winfrey, que é uma das promotoras do Stay Together at Home, foi acusada no Golden Globes Ceremony. Ela foi acusada por um negro que pertence ao Time's Up Movement, que foi chamado, que denunciou quando ela foi chamada, inclusive indicada para ser candidata a presidente dos Estados Unidos. Oprah Winfrey é uma das mulheres mais ricas, parece que da televisão é a pessoa que mais ganha dinheiro nos Estados Unidos, mais ganhou, ao menos, ultrapassando todos os outros. Dizem que parece que o único cara que ganhou mais do que ela é aquele Tiger Woods do tênis, do golfe, incluindo, portanto, atrizes, esportistas, basquetebolistas, etc. Agora aqui nós vamos chegar então numa coisa muito mais interessante. Chegamos ao Brasil. Quem era quem veio ao Brasil, Oprah Winfrey veio ao Brasil para visitar quem? João de Deus. Pois é, aqui temos uma comunicação do The HuffPost que nos diz o seguinte: João de Deus é um homem que não tem nenhum grau de medicina e pouca formação educacional. No entanto, ele é um curador, um controverso curador de fé, que faz cirurgias no esforço para ajudar as pessoas que estão doentes e morrendo. Tem uma comunicação dele, João de Deus, que todos já conhecem, dizendo a Oprah Winfrey, por que ele tem condições de cortar uma pessoa em pedaços e como ele se sente ao fazer isso. Através de um intérprete, que ele não falava inglês, John of God disse um médium espiritual, seu corpo incorporava o espírito de curadores mortos, e esses curadores eram chamados entidades, e são os que fazem as cirurgias. Esta pilantragem já é antiga aqui no Brasil. Vocês, a turma nova aí, não conhece talvez o João de Deus, porque é coisa nova que apareceu aí. Mas o que já teve de pilantras, de doutor Fritz, de vez em quando o cara era pego, o último que eu soube foi pego pela mulher, que ele cobrava fortunas, estava rico, comprou apartamento e não botou o nome dela, que ele não era casado direto com ela. Então, descobriram, o cara foi preso ou fugiu, sei lá o quê. Mas esse Dr. Fritz é antigo. Tinha um outro cara lá em Minas que dizia que fazia fazia a asepsia dos instrumentos cirúrgicos assim. E cortava e tirava coisas e tal, e as pessoas iam lá e viam e tal. Eu vou botar aqui uma fotografia, mais uma chamada, que inclusive aparece lá embaixo à direita, aparece a própria Polly, a quem eu sou muito grato. E por tudo isso que ela vem descobrindo. Acho que todos nós deveríamos ser muito gratos em função do que ela está nos mostrando
aqui para nós podermos entender toda essa pilantragem que se traveste de filantropia, mas é pilantropia, pura e simples. Então, nós vamos ver agora, voltando aqui, vamos voltar aqui, essa fotografia aqui aparece então a Oprah Winfrey com o John of God. Mas isso é coisa velha, é antiga. Bom, agora ainda tem coisas de Brasil aí que nós não temos como descobrir ainda, mas tem, porque quando houve o terremoto do Haiti, foi nomeado pelas Nações Unidas e pela Organização Mundial de Saúde, foi nomeado como embaixador supremo da ONU para a salvação do Haiti. Quem? Bill Clinton, que obviamente colocou toda à disposição, toda a sua maravilhosa charity, a Clinton Foundation. Mais uma. E essa tomou conta das crianças que estavam sem pais. Isso dizem, inclusive, que tem muita gente de todos os países que participaram da Força de Paz da ONU, inclusive brasileiros, deixaram um monte de filhos lá, fizeram filho, terminou o tempo que ficavam lá e iam embora para casa, não tinha compromisso nenhum, e essas crianças ficaram sem pais. Então, milhares, centenas de crianças foram vendidas por sexo, comida, foram vendidas para atitudes sexuais, como por comida, pelos pais, pelas mães, pelos avós, tios, etc. Foram compradas e foram levadas para São Domingos, que fica na mesma ilha, na República Dominicana, e que é rapidinho, né? Haiti, República Dominicana, ali do lado. Ora, eles levavam essas crianças para lá como uma charity, para serem adotadas. Elas foram adotadas rapidamente, porque foram adotadas, inclusive, pelo Epstein. E todos eles, isso foi praticamente comprovado. Aqui diz o seguinte, vamos ver. O problema dos trabalhadores da União das Nações Unidas foram feitos, essas crianças, por mulheres haitianas, claro, que a maioria consensual, provavelmente, mas deve ter havido muito estupro também, principalmente soldados nepaleses, que introduziram também o cólera no Haiti. Isso eu soube pelo general Heleno, que ele era comandante, numa palestra lá em São Paulo, ele falou disso, que a turma do Nepal levou coisas muito feias. Mas aqui nós temos, então, eu vou ter que fazer outro programa, porque esse já vai para 1 hora, que une, nós vamos ver isso, Epstein com Bill Gates. E Bill Gates disse, o seu estilo de vida é muito diferente e muito intrigante, embora não tenha nada a ver com isso. Eu me comunico com o Mr. Gates através de e-mail, através de colegas. E nós vamos aqui ver também uma outra coisa. Mas, aí é que está. Essa outra coisa é o seguinte, é que o Bill Gates mente aí também, porque já foi preso um homem na mansão do Bill Gates, no terreno, por traficar pornografia infantil. 6.000 fotos
de crianças raptadas. Raped. Estupradas. Raped, botei raptadas. Raped. E a própria Microsoft estava desenvolvendo aqui em 2020, janeiro de 2020, agora, novas técnicas de procurar crianças para atividades, propósitos sexuais. Nós teríamos muito mais coisas a ver hoje, mas o programa já está extenso demais. Eu nunca faço programas tão grandes, nunca faço vídeos desse tamanho. Até tem gente reclamando que estava pequeno. Bom, alguns vão reclamar que está grande. Não posso contentar gregos e goianos, mas vamos, então, esse vai ser um pouco maior. Eu vou encerrando aqui, dizendo que tem muito mais coisa para falar sobre isso. Claro, tem outros assuntos aí, tem o assunto guerra com a China, Estados Unidos, mas não dá. Eu até conversei ontem com o meu filho, que é meu editor, e ele que produz esses vídeos, eu apenas gravo. Então nós estamos conversando e eu não posso ser repórter. Não posso fazer reportagem. Senão não vou aprofundar nada. Minha função é outra. Então eu vou me manter nessa linha. Na Rádio Vox tenho falado outras coisas e vou terminar o possível, talvez mais um vídeo sobre esse assunto para mostrar a pilantragem que nós estamos metidos, para mostrar a bandidagem que está mandando no mundo. Esse momento, principalmente neste momento. Sempre mandou, mas agora com esta Covid e com essas normas que os aproveitadores, como esses governadores aqui, lá nos Estados Unidos, etc., eles estão se aproveitando disso. Até síndicos de edifícios já estão se aproveitando do poder que estão adquirindo e fechando o playground, não deixando ninguém andar sem máscara dentro do prédio, botando câmeras. Isso é coisa maluca, isso. Mas não adianta, esse é o mundo que nós temos que aprender como ele é e como eles querem que venha a ser o new normal, que eu já fiz um programa na Rádio Vox sobre isso, e vou fazer aqui, outro com novidades, com coisas diferentes. Nós temos que conhecer isso agora para impedir que aconteça. Porque nós temos o poder, o único poder que nós temos é o conhecimento. Nós não temos armas, não temos canhões, não temos mísseis balísticos, não temos nada. Não temos nem se somar todas as pessoas que me ouvem, que estão aqui me assistindo, é provável que se tomar o dinheiro de todos nós, não chega nem esse troco de farmácia para o Bill Gates. Então nós não temos nem o dinheiro, nem arma, nem nada, não temos nada. Agora temos uma coisa, conhecimento. E essa é a única coisa que se pode dar, e dizer, olha, saibam o que está acontecendo, como vinha acontecendo e o que vai, se nós deixarmos, acontecer. Não sei se nós poderíamos não deixar, pela nossa falta de poder. Mas, e esta é uma coisa que eu discordo, por exemplo, da Polly, da Amazing Polly, eu discordo porque ela diz que o problema todo é dinheiro. Não é. Ela mesma, num dos vídeos que eu não passei aqui, que eu não usei ainda, eu não passei nenhum vídeo dela, que eu não usei ainda, ela fala, ela mostra as palavras, as cenas daquele filme The Matrix, que é fundamental, Matrix. E ela fala a cena final, em que o sujeito está apavorado com o que é The Matrix, tem uma televisão ligada assim e o cara com um controle remoto na mão. E o cara, mas então, what's Matrix? Ele pega, desliga a televisão e diz assim, power. Não é dinheiro. Essa gente não precisa mais de dinheiro. O Bill Gates, o tetraneto do tetraneto dele já vai viver bem com o dinheiro que ele deixar só investindo
Bota na bolsa, nem precisa botar na bolsa. Bota na caderneta de poupança aqui no Brasil, que basta 3,5% ao mês do que ele tem. Rockefeller, essas grandes, essa elite, não precisa de dinheiro. O que eles querem é poder. E poder sobre a mente humana é o principal. Isso já seria um programa que eu tenho que pensar bem se farei ou não, porque eu não gosto de misturar a minha profissão, ex-profissão, porque agora a minha profissão é essa, de psicanalista e falando sobre isso. Mas tem muita coisa que deve ser dita e eu vou pensar em como fazer isso de maneira bem feita para ver como é que se faz, como é que se toma controle mental das pessoas. Então, agradeço a audiência e a paciência, como sempre. Paciência maior hoje ainda. Até o próximo programa.